O que você faria se de uma hora para outra voltasse a ter 7 anos de idade? É exatamente isso que acontece com um promotor que sofre um acidente que o paralisa do pescoço para baixo e o deixa com amnésia. Ele se vê precisando voltar para o interior e recomeçar a vida com a sua mãe, com quem ele sempre teve uma relação muito conturbada. E isso vai ser uma experiência transformadora para eles e para nós também. Já vou logo avisando, se você não der uma chance para essa história, é bem capaz de você estar perdendo o que talvez seja o melhor dorama de 2023. Vamos juntos nos desidratar e curar as nossas almas, abreviando The Good Bad Mother, a boa mãe má. O ano é 1986 no interior da Coreia e Yeon-sun, uma mulher alegre e gentil, leva sua vida simples trabalhando em uma lojinha de entregas. Um dia, o seu namorado, um jovem criador de porcos chamado Hae-sik, a surpreende com um leitãozinho muito fofo que carrega uma aliança de casamento. Logo, os pombinhos começam a nova vida de casados e não muito tempo depois, chega mais gente pra família. Eles estão grávidos do primeiro filhotinho humano e o Hae-sik está super animado com a chegada do bebê. Mas a vida pacata e feliz dos dois é interrompida por más notícias. A próxima Olimpíada estava chegando e o revezamento da tocha passaria pela fazenda da família. O que era para ser algo legal se transforma num pesadelo quando um traste, chefe de uma grande construtora, o Sr. Song, tem a pachorra de querer demolir a fazenda para não passar ao exterior uma má impressão da Coreia como um lugar sujo e atrasado. Mas vai cagar no mato, né? É óbvio que o Hae-sik se recusa a entregar a sua propriedade, mas como os ricos sempre acham que são donos do mundo, o velho resolve seu empecilho da maneira mais brutal possível, incendiando a fazenda. Enquanto a maioria das pessoas teria desistido, o nosso criador de porcos tem uma veia forte para a justiça e vai até o fundo do poço, encontrando evidências que provam o crime. Mas as escórias da humanidade estão em todo lugar. O promotor do seu caso, esse homem de óculos, o Tae-soo, também foi comprado pela construtora e trai a confiança do Hae-sik, entregando as evidências na mão do inimigo. E infelizmente, essa traição custa a vida do nosso papai, que tem o seu assassinato disfarçado de suicídio. A Yeon-sun é pega totalmente desprevenida pela notícia e não acredita na causa da morte que todos tentam convencê-la. Mas sem poder nenhum ou provas, ela não consegue fazer justiça pelo seu amado. Devastada e sozinha, ela empacota toda a sua vida e se muda para outra vila no interior, junto com seu filho ainda não nascido, decidida que vai criá-lo do jeito certo para que nunca precise enfrentar as mesmas dificuldades de novo. Nessa nova aldeia, ela monta sua fazenda com o único porquinho sobrevivente daquele incêndio cruel, mas junto com a mudança de vida, vem também a nova leva de vizinhos intrometidos, nada contentes em ter uma moradora criando porcos na área limpinha. O primeiro encontro deles é caótico, como manda o protocolo de cidadezinho do interior. Mas logo todos esses problemas se transformam em camaradagem, porque o bebê da Yeon-sun resolve vir ao mundo naquele instante. Todos se unem para ajudar quando ela entra em trabalho de parto e ficam extremamente felizes pelo bebezinho recém-nascido. A Yeon-sun o chama de Kang-woo, o nome que o marido tinha escolhido. Bem quando o tumulto se acalma, outra onda de comoção começa, porque a bolsa da nossa outra mãe grávida também estoura e ela dá à luz a uma menininha, a Mi-ju. A partir disso, o grupo vira a versão grande família coreana. E quando você pisca, o tempo já passou. Os 3 nenéns da vila já cresceram e estão na escola. A Mi-ju é uma garotinha arretada que protege o Kang-woo dos valentões, principalmente do Sam-sik, que zomba do Kang-woo por feder a chiqueiro e por não ter pai. Quando o Kang-woo revida xingando o menino, é que a gente tem os primeiros deslumbres do relacionamento conturbado entre Mirida. Ela obriga a criança a ficar estudando em casa, quando todas as outras crianças vão ao piquenique da escola. Então, ele cresce com a ideia de que a mãe é malvada. Ela é tão, mas tão rígida, que ela não deixa nem o menino comer até ficar de barriga cheia, porque quem come demais fica com sono, e quem tem sono não estuda. E foi exatamente dessa forma que ele continuou sendo criado até a adolescência. Apesar de muitos verões terem passado,
O Samshik cresceu só na altura mesmo, porque a mentalidade é quase igual. Ele continua implicando com o Kan-woo, um dia o prendendo num galpão. Ele só não esperava que a sua paixonite, a Mi-ju, também estava lá dentro. A menina ainda é a presença positiva na vida do Kan-woo e está muito apaixonadinha por ele. A garota até tenta ser ousada nos seus avanços, mas o menino não dá bola. Ele passa o dia inteirinho com os olhos grudados nas anotações. A Mi-ju só consegue a atenção dele quando fica entalada com um doce e ele precisa intervir para desengasgá-la. Coisa que ele faz exatamente quando as famílias chegam para buscá-los e os pegam em posições assim, bem inoportunas. Só que o que tava ficando engraçado fica tenso de repente. A Yeon-sun repreende o filho por perder as aulas, como se a culpa tivesse sido dele, né? E fica ainda mais brava quando percebe que a paixão da Mi-ju não era tão unilateral assim, já que o filho esteve a desenhando o dia inteiro em vez de estudar. Pelo menos o relacionamento dos jovens se desenvolveu depois disso. Eles estão namorando e quando chega o dia da prova para entrada na faculdade, ela tá lá para torcer por ele, desejar sorte e garantir que depois que tudo acabar, eles vão comer muitas gostosuras. Mas tudo é interrompido bruscamente quando ela é atropelada por uma moto. Pro alívio dos nossos corações, ela não morreu. Ela acorda no hospital, mas chora demais por se sentir culpada ao ver o Kan-woo ali, em vez de estar fazendo a prova. Apesar dele ser extremamente fofo e garantir que tá tudo bem, pra mãe dele, não está. Eles têm uma briga feia, porque a Yeon-sun acusa furiosa que o filho arruinou o futuro por causa de uma pessoa qualquer. Daí, o Kan-woo também se enfurece e deixa escapar aquela frustração reprimida há anos, gritando que ele não tem vida própria e que se sente sufocado. Mais uma vez, ela é dura, dizendo que ele só pode escapar se tornando um promotor. Então, ele aceita o desafio e promete realizar o sonho da mãe de se tornar poderoso e snob igualzinho aos monstros que mataram o seu pai. E não é que ele cumpre mesmo? O Kan-woo se torna um promotor, mas logo aquele que abraçou o lado corrupto. Ele se envolveu, gente, justamente com o assassino do seu pai e aceita subornos para os trabalhos sujos. O Kan-woo bajula tanto o velho ao ponto do Mequetrefe o considerar como filho. Enquanto isso, os laços com a real família enfraqueceram totalmente. O Kan-woo ignora a mãe e age com frieza, até mesmo quando ela viaja lá do outro lado para levar comidas e comemorar o aniversário junto com ele. Ele cortou relações com absolutamente todo mundo, até mesmo com a Mi-ju, para devastar os nossos corações. Por falar nela, a vida não tratou a Mi-ju muito bem. Ela trabalha como manicure, ou pelo menos tenta, né, já que ela é demitida depois de não aceitar ser humilhada por uma riquinha mimada. E ser demitida sendo mãe solteira de 2 gêmeos adoráveis não é a melhor coisa para se acontecer, ainda mais quando o pai das crianças sumiu no mundo e a avó é quem cuida dos netos enquanto a filha luta pelo sustento. Mas a aproximação deles pareceu tão meticulosamente planejada que não dá para acreditar que aquilo é amor. Como promotor, o Kan-woo colocou a garota na mira da investigação sobre remédios para a síndrome do pânico que ela tomava, mas sabendo exatamente quem ela era, filha do promotor Oh Tae-soo, aquele traidor do passado. Apesar do primeiro encontro conturbado, logo ele conquista a confiança da garota, mas o assunto é totalmente diferente quando se trata do sogrão. O Tae-soo nem esconde não gostar e não confiar nada no Kan-woo, o desprezando pela origem humilde e o proibindo de namorar a sua filha. Entretanto, o Kan-woo não é do tipinho que desiste fácil, ainda mais quando o tópico é subir na chantageia o seu chefão Song a literalmente adotá-lo como filho legítimo, e o velho concorda. Para provar a lealdade às suas novas famílias, o nosso presidencial que ele tá concorrendo, o Kan-woo se livra da amante e do filho ilegítimo do futuro sogro, dopando-os e empurrando friamente o carro, supostamente morrendo. Eu quero muito acreditar que teve alguma coisa que a gente não viu, que ele salvou os dois, ou sei lá, porque eu odiaria ter que odiar o meu bebezinho, sabe? Mas como a gente não tem evidência pra provar que ele é gente boa, só nos resta assistir o Kan-woo seguindo com seus planos, seja lá quais for da mãe. Então, depois de anos evitando a sua cidade natal, ele faz uma visita com a noiva. Pensando que o filho foi apresentar a futura esposa, a Yeon-sun prepara um banquete, arruma o cabelo, veste roupas novas e até compra um anel para impressionar a nora. Mas quando ele chega, é uma das coisas mais desconfortáveis que eu já
já assisti. É muito ruim ver o olhar de desprezo da garota pra tudo, inclusive pras pessoas que ingenuamente os recebem de braços abertos. Mas o Kang-woo logo corta o clima de festa quando pede uma conversa particular com a mãe. E a cena, meu Deus, é de partir o coração pra dizer o mínimo. Ele conta sobre as intenções de ser adotado e de cortar os laços definitivamente. E caraca, é conflitante isso, porque eu não consigo ver ele 100% como um vilão, e eu também sinto muito pena dela, vendo o rosto dela de puro reconhecimento, sabe? Que teve parte de culpa naquele afastamento. Depois do papel ser carimbado, ele fica mais amargurado ainda quando ela insiste em almoçar juntos. Afinal, como ela poderia pedir aquilo, sendo que a vida inteira o proibiu de engolir uma única refeição com ela? Então, o Kang-woo foge tão rápido que o carro quase voa, mas ele logo precisa parar porque a chata do lado não para de reclamar sobre o cheiro da marmita que a mãe dele deixou no banco de trás. Depois de dormir no passageiro, a chatinha continua enjoada com o cheiro impregnado. Ao abrir a gente, quem é que deixa a bunda do carro toda pra fora na estrada? É por isso que eu não fiquei surpresa quando um caminhão passa e acerta o carro com tudo, que rola penhasco abaixo com o Kang-woo lá dentro. O meu queixo caiu mesmo foi por descobrir que ela não era uma péssima motorista, mas sim que tudo não foi um acidente. Quando encontra a filha no hospital, o Tae-soo sussurra pra ela no ouvido um bom trabalho. Sim, a garota participou ativamente no plano do pai de encenar um acidente, e como resultado, veio também a piora no transtorno do pânico dela. Mas o Tae-soo tá pouco se lixando pra isso. Na verdade, ele segue com a desonestidade, mandando queimar o caminhão que causou a batida e matar o motorista pra cobrir todos os seus rastros. Mas ele não é o único vilão espertinho. O Song não tá particularmente desolado com a tragédia. Ele quer mesmo é tirar vantagem daquilo. Com algumas investigações, ele confirma suas suspeitas. O Tae-soo foi o responsável. E como o rival tá ganhando popularidade por causa das eleições presidenciais, era a chance perfeita de usar as evidências incriminatórias para controlá-lo. Tentando virar o jogo, o Tae-soo revela que o Kang-woo quer vingança pelo que fizeram com o pai dele no passado. Entretanto, essa informação que o Tae-soo achava que era um trunfo não impressiona nada o Song. Ele já sabia disso quando verificou os antecedentes do garoto e não acha que o menino seja uma ameaça. Afinal, ele se tornou tão corrupto quanto e não tem moral para lutar contra isso. Mas bom, apesar dessa tentativa maldosa de matar o Kang-woo, ele sobrevive ao acidente, embora isso o deixe com uma lesão na medula espinhal que o paralisa do pescoço para baixo. Ele fica inconsciente por meses, mas a Yeon-sun permanece firme e forte com o filho o tempo todo. Até que depois de muitos cuidados, ele finalmente acorda e as minhas lágrimas rolam descontroladas vendo a alegria da mãe. Antes de terem alta, os médicos avisam que o Kang-woo tá com amnésia retrófância. Então, em outras palavras, basicamente ele voltou a ter 7 anos de idade. De volta em casa, ela tenta manter a condição do Kang-woo em segredo dos vizinhos. Mas sabemos que em cidade pequena isso é praticamente impossível, né? Nada fica escondido por muito tempo e logo todos já sabem da situação. O medo da Yeon-sun era que os outros julgassem o seu filho, mas ao invés disso, todos se unem para trazer comida, remédios e torcer para que ela fique forte, o que a deixa muito tocada. Recuperando as forças, a nossa mãezona retoma os cuidados com o filho e enfrenta o primeiro grande obstáculo. Ele se recusa a comer. Não importa o cardápio que ela se esforce para cozinhar. Ele fecha a boca, vira a cabeça, faz biquinho como uma típica criança de 7 anos e se nega a comer. Ela até tenta animá-lo juntando os brinquedos que ele mais gostava na infância, mas nem isso funciona, ele continua não respondendo. E como a guerra de fome continua por dias, sem nenhuma mudança à vista, a Yeon-sun começa a ficar frustrada. Um dia, ela explode e enfia a comida na boca dele, mandando-o comer. Com lágrimas nos olhos, pela primeira vez desde o acidente, ele fala. E ele fala justamente que se ficar cheio de comer, ele não vai conseguir estudar, porque ficará com sono. Misericórdia, eu não tava nem enxergando mais nessa hora, de tanto que eu tava chorando. Eu achei, sério mesmo, que eu ia me afogar enquanto ele repetia essas palavras sem parar, por estar tão enraizado, sabe, aquela restrição. A Yeon-sun percebe então o que ela fez com o filho e desiste. Ela pede perdão pelo que fez, justificando que só o queria feliz, que ele não precisa estudar, e o meu coração dói quando ele dá uma mordidinha. Felizmente,
repente, depois desse turbilhão de emoções, o Kan-woo começa a melhorar drasticamente. A mãe faz exercícios caseiros de fisioterapia com ele e o ajuda a comer direitinho. Ele até arrisca pequenos movimentos com as mãos para alcançar o seu robô favorito. Mas a Yeon-sun não tá 100% satisfeita. Ela o quer de volta ao que era antes, o mais rápido possível, não importa o método. E é assim que os seus maus hábitos maternos de amor duro voltam a aparecer. Ela usa a fome como motivador para fazer o Kan-woo praticar as habilidades motoras. Ela o deixa faminto e toma o prato quando ele não alcança o talher. Depois de sentir esse gosto amargo, ela se enche de felicidade ao ver o filho comendo sozinho pela primeira vez, por pura força do desespero e da fome, né? Era pra eu estar feliz, mas eu fiquei com muita dó dele, meu Deus. Enquanto isso, na cidade, a Mi-ju recebe péssimas notícias. A sua amiga e parceira de negócios, com quem abriu um salão, a enganou e a deixou com estão nada boas pro Sam-sik. Uma vez, ele recebeu um anel como pagamento em seu trabalho, mas sem saber que a joia tinha sido roubada, ele é preso por furto. Depois de cumprir a sua pena, a primeira pessoa que ele procura é a Mi-ju. Já que algumas coisas não mudam, ele continua gamadinho nela e também continua mentindo. Na verdade, ele tá trabalhando como garçom num cassino fuleiro ilegal. Enquanto a Mi-ju procura sem sucesso pela amiga traidora, ela se lembra da época mais feliz do seu passado, que envolve o Kan-woo. Depois de um tempo separados após aquele acidente de moto, ela o encontrou no restaurante onde ele trabalhava. E ao se reconectarem, a Mi-ju encontra um novo propósito de vida: apoiar e investir no futuro do Kan-woo. Assim, os dois passam a morar juntos e reacendem o romance mais lindinho de todos, enquanto ele se dedica somente aos estudos e a Mi-ju trabalha duro como manicure pro sustento do casal. E vale a pena. Cada aparece felizinho pra comemorar com ela. Eles conversam sobre o futuro juntos e o Kan-woo confessa que ela o fazia querer viver. Olha, Mi-ju, será que o seu namorado não quer ser o meu namorado? Eles são muito fofos, que ódio! Mas, de volta ao presente, a Mi-ju parece bem brava com essas lembranças. Algo deu muito errado no meio do caminho e eu fico até com medo de descobrir o que foi. E nada me tira da cabeça que o Kan-woo, depois de muitos avanços, o Kan-woo já consegue sair em uma cadeira de rodas. Inclusive, ele já fez até amizade. Os gêmeos da Mi-ju. Os dois pontinhos de fofura que tratam o mais velho e, quem sabe, o próprio pai como um menino de 7 anos, assim como eles. Claro que os três se metem em algumas enrascadas enquanto brincam juntos, e todos são igualmente repreendidos pelos adultos. O Kan-woo também se mostra apegado à sua mãe de uma forma que ele nunca foi antes. A prova disso é que ele fica em pânico quando a perde de vista na reabilitação. Enquanto a minha contagem de choro derramado aumenta, ela o ensina que nunca vai abandoná-lo e que, se ligar, vai conseguir encontrá-la. Mesmo assim, ele fica tristinho por não poder ir junto com ela para Seul. Ela foi desocupar o antigo apartamento e o escritório dele, mas no meio do caminho, ela encontra uma protestante que foi injustiçada pelo Kan-woo. No calor do momento, a Yeon-sun defende o filho, não acreditando que ele era aquela pessoa horrível e corrupta que aquela senhora estava acusando. Mas voltando para casa, as dúvidas começam a bater. Por causa de um pequeno acidente na estrada, as coisas de Kan-woo são sacudidas e as suspeitas pioram ao encontrar barras de ouro nos pertences dele. Quando chega em casa, o Kan-woo ainda é o menino de 7 anos que sente falta da mãe, mas ela tá tão desapontada que desconta toda a raiva no filho. Raiva dele, unidos pelos seus crimes, e ele, perplexo pela ira da mãe, só consegue chorar e se jogar no chão pedindo desculpas por algo que ele nem se lembra. Gente, sem condições. Vendo o estado do filho, a Yeon-sun derrete praticamente e se recompõe, o levando pra fazenda. Ela conta como os porquinhos só conseguem ver o céu se caírem e por isso os humanos são tão parecidos. Eles devem encarar a queda como uma chance de ver um mundo novo e precioso agora. Apesar de ter 35 anos, temporariamente ele está revivendo a infância e isso é como um milagre. Enxuga as lágrimas e segue em frente. Com o relacionamento consertado, o Kan-woo volta sua atenção para outro dilema: encontrar a super, ultra, hiper, mega bola fantástica dos gêmeos que ele perdeu mais cedo. Depois de um dia inteiro procurando, exatamente quando cai da cadeira é que ele encontra a bolinha em uma árvore. Querendo mostrar o seu sucesso, ele vai até a casa dos pimpolhos devolver a bolinha, mas quem abre a porta é a Mi-ju.
vídeo, o meu coração, ele despencou do peito nessa parte e eu nem sei explicar o porquê. E é assim que The Good Bad Mother chega com uma estreia fortíssima, gente. Como fã de carteirinha do Lee Do-hyun, eu tô marcando ponto aqui em todo o dorama que ele atua. E o menino tem um dedo de ouro pra escolher roteiro bom. Ainda tem muito espaço em branco pra gente preencher. E como esse início foi só uma preparação pro que está por vir, é melhor a gente se preparar pra fortes emoções. Porque eu tenho certeza que a gente não vai sair daqui sem chorar pelo menos 57 vezes. Boa sorte pra você, boa sorte pra mim. Se você quiser continuar acompanhando juntinho, não esquece de deixar a sua curtida e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!